Quero já partir para a ministração. Se você puder fechar os seus olhos por alguns instantes. Feche os seus olhos. Sabe, 1 Reis nos conta uma história quando Elias foi se esconder da presença do Senhor. E veio o vento forte, veio um terremoto. E às vezes nós criamos inúmeras expectativas, nós esperamos que Ele vai vir no louvor alto, mas às vezes Ele vem depois de um sussurro, às vezes Ele vem depois de um silêncio, onde nós somos capazes de aquietar a nossa alma, aquietar a nossa mente e nos ligarmos totalmente com Ele. E neste momento, Pai, eu te peço que a nossa mente venha a ser silenciada agora. Todo espírito contrário para nós não recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos receber plenamente, 100% daquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Que nós possamos ouvir, ó Deus, a Tua voz, ó Pai. Nos perdoa, Jesus, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. A Tua palavra diz que sem santidade ninguém te verá a Deus, ninguém vai te ver, ó Deus. Então eu te peço agora um batismo de santidade sobre este lugar, um batismo de santidade sobre este auditório agora em nome de Jesus, para que nós possamos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, porque nós desejamos ver a Ti, ó Deus, nós desejamos ver a face do Senhor, ó Pai. Assim como Moisés viu só um relance da Tua face, nós desejamos ver, ó Deus, também. Não faz sentido, ó Pai, nós sairmos de nossas casas, estarmos aqui, ó Deus, se não for para contemplar, para receber da Tua revelação, ó Pai. Nós queremos Te ouvir, ó Deus, nós queremos Te ver, nós queremos Te contemplar. Espírito Santo de Deus, eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer, ó Deus. Eu de mim mesmo não tenho nada a entregar, ó Pai. Mas que o Senhor libere o espírito de sabedoria e revelação nesta noite sobre este lugar. Espírito de sabedoria e revelação do vivo Deus, venha e nos tome nesta noite, venha e nos tome neste dia, e que nós venhamos sair marcados deste lugar, ó Deus. O mesmo Espírito que desceu sobre a Tua igreja em Pentecoste, venha sobre nós agora. Nós pedimos a movimentação angelical sobre esse auditório. Nós pedimos a movimentação do Teu Espírito Santo, ó Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, meu amigo. Meu amigo. Ah, meu amigo, seja bem-vindo. Ah, seja bem-vindo, Espírito Santo. Será que por 40 segundos você consegue começar a orar em espírito? Se você fala em línguas, começa a liberar o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Base e Force, sejam cheios do Espírito Santo de Deus agora. Comece a orar em línguas. A palavra do Senhor diz que quando nós falamos em espírito, nós não falamos a homens, mas nós falamos diretamente a Deus. 1 João, ele diz que se nós orarmos a vontade de Deus, Ele nos responde. Mas em Romanos, ele nos esclarece que o Espírito Santo de Deus intercede por nós e intercede a vontade do Pai. Então comece a orar em espírito agora.
Porque nós estaremos orando a vontade de Deus, nós estaremos edificando a igreja, o nosso corpo. Chorababás, ricataralabás. Oh, ricataralababás. Por alguns segundos, comece a aquecer o seu espírito. Chorababás, ricataralababás. Por alguns segundos, vamos lá. Vamos encher este lugar com as nossas vozes. Choricataralababás, uriandaralababás, uricataralababás, 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 iriririás, iririradaralamas. Os céus já estão abertos sobre nós. Os céus estão abertos sobre Jesus. Quando Ele desceu as águas do batismo, os céus se abriram. E os céus permaneceram abertos sobre Jesus. E nós voltamos os nossos olhos para Jesus. Nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, ó Deus. Libera sobre nós a Tua palavra. Nos enche e nos toma nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser que eu chore em alguns momentos, mas porque não tem como nós não nos quebrantarmos diante do Senhor Jesus. Não tem como nós não nos quebrantarmos diante do nosso amigo Espírito Santo. Por natureza, a minha noiva Isabela, ela não está aqui, mas por natureza eu sou uma pessoa mais prática, eu sou uma pessoa mais dura até. Mas quando eu me coloco diante do Espírito Santo de Deus, eu viro um menininho chorão. E hoje eu quero falar sobre o meu melhor amigo, que é o Espírito Santo de Deus. E eu espero que ele seja o seu melhor amigo também. Se ele ainda não é o seu melhor amigo, você vai sair daqui com ele sendo o seu melhor amigo. Eu profetizo que nós seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo que nós seremos inundados pelo Espírito Santo de Deus. Cutuca quem está aí do seu lado, vai. Fala para ele, você está entendendo. Se você está aqui hoje, você está entendendo. Hoje choveu. Agora não precisa repetir, não. Mas hoje choveu. Hoje o tempo não ficou muito favorável. Mas nós estamos aqui porque nós estamos entendendo que isso aqui não é um rolê. E se você está aqui, eu acredito que você está entendendo que isso aqui não é um rolê. Isso aqui não é mais um evento. Isso aqui não é mais um momento no qual você encontra amigos, você tem algum bate-papo, tem um pós-base, tem um pós-force. Isso aqui é um momento no qual nós temos a oportunidade de recebermos um pouco mais da revelação de quem Deus é. Isso aqui é um momento no qual nós temos um pouco mais de tempo de sermos cheios, de sermos transbordados. E hoje
é mais uma continuação dessa série. Isso não é um rolê. Em 1 Pedro 2,9, que é um dos versículos chaves de todas as ministrações a qual nós tivemos até agora, diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar glória a Deus por isso? Amém, base. Amém, force. A palavra do Senhor diz que, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Eu não sei se você estava aqui na ministração na qual o Bonfim deu um jab de direita, um de esquerda e um em nós, que nós estamos mortos, mas nós somos fortes. Nós somos fortes, nós somos o vigor. Que nós possamos expressar esse vigor. Que nós possamos evidenciar essa força que está em nós, amém? Cutuca seu irmão aí, fala amém. Existe uma geração, ela não está aqui nesse lugar, em nome de Jesus, mas existe uma geração acostumada a frequentar ambientes, a sentir emoções, participar de eventos, mas ainda não entendeu que o Espírito Santo não veio para criar consumidores, mas sim veio para criar testemunhas vivas de Deus. Romanos 12:1 fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O Senhor espera de nós um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós somos uma geração, force mais ainda, conectada, ligada, presente, informada, mas que muitas vezes tem se encontrado espiritualmente passivos. Sabe por quê? Eu ouço meu pai falando. Para quem não me conhece, meu pai é pastor, já há quase 30 anos. Eu ouço meu pai falando, eu pude presenciar alguns momentos, mas muitas vezes eu ouvi meu pai falando sobre pessoas levantando da cadeira de rodas, pessoas deixando as suas muletas, pessoas sendo curadas instantaneamente. Mas hoje, muitas vezes, nós só vemos isso no nosso Instagram. Hoje, muitas vezes, nós só vemos isso em vídeos no nosso feed. E nós, nossa, que extraordinário, meu Deus! Mas o que nós estamos fazendo para vislumbrar isso também? Porque o Senhor não reservou isso a apenas algumas pessoas. O Senhor reservou para nós todos podermos vislumbrarmos este lugar do ambiente da glória dele sendo manifesta sobre nós. Todos nós temos acesso a este lugar a partir do momento que o véu foi rasgado.
Sabe? E esse lugar de passividade, eu acho que é o nosso maior perigo. Porque, sabe o que nos leva? Nos leva para um lugar, não de rejeitar Jesus, não de rejeitar a obra redentora dele, não de rejeitar aquilo que ele fez, mas nos leva para um lugar de se acostumar com ele. Nós se acostumamos com o culto, nós se acostumamos com uma mensagem legal, motivadora, nós se acostumamos com uma mensagem engraçada, nós se acostumamos com um louvor que, nossa, hoje o louvor foi, todo mundo cantou, todo mundo chorou, todo mundo, meu Deus, pulou. E esses dias atrás eu estava compartilhando no GF, sabe? Para mim, nós chorarmos, beleza. Nós cantarmos, a palavra do Senhor fala sobre nós cantarmos com júbilos. Nós pularmos, são demonstrações de que nós estamos recebendo o Espírito Santo. Sim. Mas mais do que isso, para mim uma evidência de nós sermos cheios do Espírito Santo é quando existe transformação em quem nós somos, em quem nós estamos nos tornando. Uma evidência de que o Espírito Santo está agindo em nós, de que nós somos cheios do Espírito Santo, base e force, é nós sermos e nós frutificarmos os frutos do Espírito. Eu posso dizer que o meu temperamento é um temperamento colérico, mas se eu levo esse temperamento colérico diante da cruz do Senhor, não tem como eu não transmitir paz, amor, bonança, que são os frutos do Espírito Santo. Não tem como eu não deixar os meus pecadinhos de estimação. Essa é a verdadeira evidência do Espírito Santo, nós sermos transformados. Que nós tenhamos zelo para com o Espírito Santo. Que nós possamos ser capazes de transformar ambientes. Porque nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo base, e não sei se você acha que essa série de mensagem é aleatória, mas é porque o Senhor deseja nos alinhar. Sabe por quê? Quem aqui já assistiu Fórmula 1? Existe a reta, não existe a reta? A reta é onde acontece a maior aceleração. E se o carro ele tiver um pouquinho para lá, o final dele, sabe aonde que vai ser? Na parede. Se ele não estiver alinhado, não tem como ele viver essa aceleração. E o final vai ser ruim. Nós estamos vivendo um ano de ampliar e transbordar.
Quem aqui quer viver o ampliar e o transbordar do Senhor? Só que para nós experimentarmos esse lugar, nós precisamos estar alinhados com aquilo que o reino dos céus, com aquilo que o Senhor está fazendo, com aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio. E aqui eu quero começar a minha mensagem. E o título dessa mensagem: você não foi apenas chamado, você foi capacitado. Você não foi apenas chamado, você foi capacitado em nome de Jesus, amém? Se você puder, abra a palavra do Senhor em Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Todos acharam? Quem tem Bíblia de papel aí? Se você não tem, eu te aconselho, compra uma Bíblia de papel, por favor. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esta é a promessa do Senhor para nós. E com base nesse versículo, esse é o nosso versículo chave nessa noite. Eu gostaria aqui de trazer alguns pontos para nós refletirmos e para nós irmos para esse lugar de estarmos alinhados, prontos e preparados. Alguém sabe aqui o que representa o dia de amanhã? É domingo, Gabriel, pelo amor de Deus. Mas, biblicamente, você sabe o que o dia de amanhã representa? Não precisa ter medo, não, eu não vou ficar bravo. Pentecostes. Eu não sei se você sabe, mas Pentecostes é o cumprir desta palavra que o Senhor Jesus liberou sobre nós. Liberou sobre a sua igreja. Pentecostes é Atos 2. E apesar de propriamente dito ser comemorado amanhã, ser lembrado amanhã, que nós hoje venhamos viver Pentecostes. Que hoje nós possamos viver Pentecostes, amém? Puxa vida. Que hoje nós possamos viver Pentecostes, amém? Amém! Amém! Glória a Deus! Que hoje seja o dia no qual nós saiamos transformados. Que hoje seja o dia no qual nós saiamos daqui cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se... Segunda-feira nós estamos tendo ali no novo auditório os nossos momentos de intercessão, adoração, já consagrando ao Senhor tudo que nós iremos viver. E na última segunda-feira
Pastor Bonfim trouxe uma palavra sobre nós vislumbrarmos, sobre nós enxergarmos aquilo que o Senhor está fazendo e irá fazer. E hoje eu consigo vislumbrar e consigo enxergar aquilo que o Senhor quer fazer e vai fazer sobre nós. Por isso que, sabe, o meu coração está borbulhando. Se eu pudesse sair daqui pulando, nossa. Porque, eu não sei, né? Nem estava aqui na palavra, mas eu tive uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor audivelmente, há um tempo atrás. Audivelmente eu ouvi. Estava numa igrejinha muito pequena, ministrando adoração, o louvor. E, nossa, a gente estava vivendo uma manifestação gloriosa do Espírito Santo. Nós estávamos vivendo uma manifestação ali, assim, sobrenatural, sabe? E chegou num ponto que eu nem estava mais cantando, nem estava mais tocando, eu só, sabe, fiquei ali, quando você entra num momento de que, nossa, o que está acontecendo? Eu quero receber, sabe, o famoso Shaba, sei lá, não sei como vocês falam. Bateu a nave, sei lá. Mas eu estava ali, sabe, e o Espírito Santo, o Senhor falou comigo assim, sabe, Gabriel, você está vendo tudo isso que está acontecendo? Crie expectativa no meu ambiente de glória. Se entregue sem limites e experimente do meu sobrenatural. Você consegue entender essas verdades? Expectativa, muitas vezes nós ligamos a pessoas, ligamos a coisas, nós ligamos ao nosso coração, ao nosso entendimento, mas quando nós criamos expectativas no ambiente de glória do Senhor, a glória do Senhor não é sobre homens, existe unção que é através de homens, mas existe a glória de Deus que é apesar de homens. Sabe, quando nós criamos expectativas neste lugar, quando nós se entregamos sem limites, não é porque eu não sei a letra, então eu vou ficar. Mas, independente de letra, independente do que for, eu consigo me entregar na presença do Espírito Santo ali, sem limites, me entregar. Nós iremos experimentar do sobrenatural dele. Se você puder gravar isso, crie expectativas no ambiente de glória, se entregue sem limites e experimente do sobrenatural de Deus. Eu já vou ficar muito feliz. Mas os pontos que eu gostaria de falar aqui após esse texto base. Vocês estão comigo? Estão conseguindo entender? Amém? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Sabe, o Espírito Santo não se resume a uma experiência emocional, ele é o poder de Deus para nos transformar e nos enviar para uma missão. Como primeiro ponto, se eu pudesse dar uma nomenclatura e um título para esse ponto, Jesus precisa realinhar o coração dos discípulos e o nosso coração. Vocês estão com as suas Bíblias abertas ainda? Atos 7, 6 e 7. Diz assim:
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? No 7, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Sabe, os discípulos eles estavam perguntando ali, questionando: Jesus, Senhor, é neste tempo que o Senhor irá restaurar o reino. Eles caminharam com o Senhor Jesus, eles viveram experiências sobrenaturais, mas eles ainda esperavam um reino visível, algo político, uma manifestação ali acontecer, algo que resolvesse diante dos olhos deles aquilo que eles tinham como expectativa. E agora, sinceramente, quantas vezes nós também não somos assim? Queremos garantias, queremos respostas rápidas, controle, sinais, visões, revelação. Nós ficamos condicionados e condicionamos a nossa fé ao que nós podemos enxergar. Os discípulos eles queriam entender, o tempo, qual é o tempo que vai acontecer? Eles queriam saber do futuro, eles queriam saber do amanhã. Mas Jesus Jesus é amoroso, né? Eu acho que falaria: poxa vida, seus cabeçudinhos. Mas ele fala: não compete a vocês saber. Eu acho que, em outras palavras, ele nos diz assim: existem coisas que o Pai não vai revelar, porque você foi chamado, nós fomos chamados para confiar. Confia. Joga a bola aqui no Pai e confia. Acho que ele fala, se fosse nos nossos dias, ele falaria isso, né? O jogador, camisa 10 ali, ele falaria: joga a bola aqui, confia. Fica tranquilinho aí, ó. Fica pianinho, por favor. Meu pai que fala isso: fica pianinho. Fica pianinho. Não sabe de nada, inocente. Só confia. Só confia, que eu sei o que eu estou fazendo. Nós, quantas vezes não vivemos esse lugar, tentando entender e vivendo o amanhã antes da hora. Nós ficamos ansiosos pelo nosso futuro. Quem aqui está na faculdade? Quem aqui está solteiro? Já olha aí para o lado, quem que está com a mão levantada? Vamos! Vai, seja inteligente! Pelo amor de Deus! Nossa, tem hora que tem que pegar na mãozinha. Pelo amor de Deus, seja esperto! Quem aqui está solteiro? Levanta a mão, vai! Amém! Deus te abençoe! Mas nós ficamos preocupados por essas coisas, né? Sobre aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos, o nosso chamado. Nós ficamos ansiosos pelas nossas decisões, nós ficamos ansiosos por tantas coisas, mas sabe, a ansiedade revela a nossa luta em descansar no cuidado de Deus.
Cristo não nos condena por nossa fragilidade, mas nos chama a lançar sobre Ele aquilo que não conseguimos carregar. A palavra do Senhor diz: tomem de mim o meu fardo que é leve. Sabe por que você está sofrendo às vezes? Porque você está tentando tomar para você, mas o Senhor nos chama para um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas da presença dEle. Será que nós conseguimos acessar este lugar? Em Filipenses 4:7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor guarde o seu coração em Cristo Jesus. Mateus 6:34 fala: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe? O Senhor fala para eles: não é isso. E Ele muda completamente o foco, nos levando para um lugar de promessa. O Senhor tem promessa para você, amém? O Senhor tem palavra profética para você. Eles receberam uma palavra profética e eu declaro que hoje nós iremos receber palavras proféticas. Que o espírito de sabedoria e revelação, palavras proféticas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria esteja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor deseja e desejou mudar o foco deles. Os discípulos se perguntavam quando o reino virá, e sabe o que Jesus responde? O Espírito Santo virá sobre vocês. O Espírito Santo virá sobre vocês. Não é quando o reino virá, é quem virá. Ele virá sobre vocês. Ele virá sobre nós. Mas nós precisamos mudar o foco. Nós precisamos realinhar o nosso coração com a promessa que Ele fez. Mas recebereis poder. Mas recebereis poder. Tem que ficar aqui em cima por causa da filmagem, perdão. Esqueci. Nós, muitas vezes, por conta de tanta ansiedade, por conta de tanta coisa, nós ficamos cansados. Às vezes você fica cansado, buscando respostas, buscando inúmeras coisas. Você fica cansado? Eu fico cansado. Mas todo final de ano eu procuro perguntar para o Senhor qual é a palavra que Ele tem para mim para o próximo ano. E no final do ano passado, buscando, Ele me levou a Zacarias 4:6, que diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E nessa noite eu declaro: esta é a palavra do Senhor para a igreja família, esta é a palavra do Senhor para a base, esta é a palavra do Senhor para o Force, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito que vocês irão se mover. Esta é a palavra do Senhor dos Exércitos para nós. Esta foi a palavra do Senhor dos Exércitos para mim. E eu confesso que
Não é fácil, não. Aquela famosa, não é fácil ser crente, não. Nós tentamos ir para esse lugar de controle, nós tentamos ir para esse lugar de, nossa, eu preciso dar um jeitinho aqui, eu preciso fazer e tal. Mas, sabe, esses últimos dias o Senhor tem me lembrado mais ainda, sabe por quê? Eu estou para casar. E eu vou falar para você, pensa num trem que é caro. E no meio desse rolê de casamento, o Senhor abriu umas portas e a gente está comprando um terreno. Aí eu vou falar para você, viu? Aí a cabeça frita mais ainda. Mas Ele me levou para este lugar. Ô filhinho, lembra o que eu falei para você? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E sabe, nós estamos vivendo as maiores experiências com o Espírito Santo e com o Senhor. De provisão, de cuidado, de palavra. E eu não sei quais são os seus desafios. Eu não sei quais são as suas dificuldades, aquilo que você precisa e aquilo que você espera, mas não por força, nem por violência, mas o Espírito Santo de Deus que está em você, Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai operar. Jesus, Ele nunca pediu que nós carregássemos o amanhã, Ele pediu que nós carregássemos uma missão. É aqui. E serão minhas testemunhas. Enquanto os discípulos estavam preocupados com datas, Jesus, Ele estava preocupado com o futuro e o destino deles. Enquanto nós estamos preocupados com inúmeras coisas, sabe o que Ele diz? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. E nesse lugar, entra e recebereis poder, a promessa de Deus. Atos 1:8, ali na sua primeira parte diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Sabe, aqui, poder, lá no original grego, com a ajuda do pastor Fábio, meu amigo, vem da palavra dínamos, e ela aponta para um poder, para uma força, uma capacidade concedida por Deus. Não é um mero entusiasmo humano, é capacitação espiritual para testemunhar de Cristo. Mas receberão poder, não é qualquer poder. Mesmo que nós estejamos inseguros, mesmo que nós estejamos com medo, com dificuldade, que nós olhemos para a promessa. E não é qualquer promessa. É uma promessa de capacitação, é uma promessa de força, e não é qualquer força, é a força do Espírito Santo de Deus. É a força do Espírito Santo de Deus sobre nós. Não é qualquer poder.
Não adianta você achar que você levantando 150 quilos lá na academia, você vai ficar o poderoso, o fortão. Que você levante, amém, fica fortão mesmo. Mas não é poder humano, é o poder espiritual do vivo Deus em nós. Esta é a promessa. O reino dos céus é poder. E sabe, ninguém cumpre propósito eterno apenas com a sua capacidade natural. O reino de Deus, ele é sustentado por pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus, ele é sustentado por pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos caminhar para esse lugar e receber esse poder. Não qualquer poder, mas esse poder que vem do alto. Ponto 3, o Espírito, ele não veio para nos entreter, veio para nos enviar e vivermos um propósito. Atos 1:8, lá na sua parte ali, ele diz, e serão minhas testemunhas. Sabe, quando o Senhor ascendeu aos céus, um pouco depois de liberar essa promessa, Ele não estava em busca de fãs. Mas quando Ele ascendeu aos céus, Ele liberou essa promessa, essa palavra. Ele estava levantando servos, fiéis, testemunhas, para o viver da essência do Evangelho. Ser testemunhas, lá no original grego vem de Marte, Martes, que significa uma testemunha, testemunhar fielmente. Em Atos é aquele que dá testemunho de Cristo com a própria vida. Esse testemunho pode chegar até o sofrimento e a morte, como aconteceu com muitos cristãos. Pastor Fábio estava falando que hoje cedo, eu não pude vir porque eu estava trabalhando, mas hoje cedo tinha uns 10 homens aí carregando caixa de quase 200 quilos ali no novo auditório. Nós estamos vivendo inúmeras movimentações, o Vial também estava ali presente, bastante pessoas estavam presentes. Sabe, quando Ele nos chama para este lugar, e serão minhas testemunhas, não é para você estar aqui em cima. Glória a Deus que você esteja, que o Senhor te use. Mas é para você viver a essência do Evangelho. De que, se necessário, chegar ao sofrimento, chegar à dor, nós possamos viver plenamente essa palavra. O Espírito Santo, em Atos, ele nos envia, Ele nos move, Ele nos incomoda, Ele nos transforma e impulsiona. E lá 1 Coríntios também, 4, do 1 ao 2 diz, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Sabe, uma das minhas orações é
Senhor, daquilo que o Senhor estiver fazendo, não importa o quê, mas não me deixa de fora. Por favor, não me deixa de fora. Eu sei que aqui na nossa comunidade nós estamos vivendo algumas coisas, o Senhor está fazendo algumas coisas. Nós temos 17 projetos. E se você puder fazer parte, se engajar em algo, faça parte. Mas, mais do que isso aqui, existe o reino de Deus. E que a nossa oração seja: aquilo que o Senhor estiver fazendo, Deus, não me deixa de fora. Sabe, é muito bonito, e eu também estive, tanto em 2020 como agora, aqui ó, é muito bonito, nós tirarmos fotinha, mas o Senhor nos chama para este lugar de sermos testemunhas vivas, que todos olhem para nós e considerem-nos como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Amém? O Espírito Santo não foi derramado sobre nós para nós sentirmos arrepios, para nós chorarmos. O Espírito Santo de Deus foi derramado para nós, para mim e para você, carregarmos a missão dele. Os discípulos, eles, após este momento, eles poderiam se reunir para lembrar ali os inúmeros milagres que eles vislumbraram, que eles viram o Senhor fazer. Eles podiam formar ali os seus clubinhos de partilha. Mas eles se tornaram testemunhas vivas daquilo que o Senhor desejava fazer, do propagar do Evangelho. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que você possa ser testemunha do Senhor lá na sua escola, na sua faculdade. Que você possa ser testemunha do Senhor lá no seu bairro, ao redor da sua casa. Que você possa ser testemunha do Senhor aonde você estiver colocando a planta dos seus pés. Sabe, Jerusalém fala ali sobre algo local. Judéia fala sobre nós ampliarmos um pouco mais e sairmos ali do nosso conforto. Samaria, eu não sei se você sabe, mas o reino estava dividido. O reino de Israel estava dividido. E Samaria era tido como pessoas chatas. Vamos trazer para o nosso tempo? Pessoas... Ai, não quero estar perto daquele cara, não. Aquela mulher lá, samaritana. Aquele cara lá, machucado. E o samaritano que acudiu ele. Que você consiga pregar a palavra do Senhor e ser testemunha do Senhor nos lugares inconvenientes, nos lugares a quais, porventura, você sinta dificuldade, você tenha bloqueios, mas que você possa ser uma testemunha do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
e que o Senhor também te leve até os confins da terra. Eu não sei se vocês estavam em uma das segundas-feiras que nós tivemos, mas eu estava. E num lugar, numa janela muito profética que se abriu sobre nós, o pastor Eduardo começou a profetizar que aquilo que nós estamos vivendo aqui não é somente para aqui, é para nós sermos capacitados, cheios e também irmos até os confins da terra. Que o Senhor nos leve, nos empodere e nos leve. Nos leve. Que daqui saiam testemunhas do Senhor para os Estados Unidos, que daqui saiam testemunhas do Senhor para a África, que daqui saiam testemunhas do Senhor para a Ásia, para o Oriente Médio, que daqui saiam testemunhas do Senhor. Que nós sejamos essas testemunhas que recebeu o poder e de que foi levada para o cumprir da promessa. E já partindo para o fim e último ponto, Deus não chama pessoas perfeitas, mas Ele transforma pessoas disponíveis, quebrantadas e obedientes. E eu gostaria de ler aqui 2 Coríntios, do capítulo 1, no versículo 21 e 22, que diz: ora, é Deus quem faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Salmo 51, 17 diz também: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Sabe, muitos de nós esperamos estar prontos, muitos de nós esperamos, quando eu tiver 1 milhão na minha conta, eu vou ir para as nações. Quando eu tiver isso ou aquilo, eu vou viver o chamado do Senhor. Eu vou viver para o Senhor. Sabe, eu estar aqui nessa noite falando para vocês, eu tenho certeza absoluta que aí sentado existem outros e muito melhores do que eu. Existem outros muito mais eloquentes, muito mais teológicos, mas pela misericórdia de Deus, nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos ser vozes. E se Ele usou a mula, que Ele use essa outra mula aqui. Se Ele falou através da mula lá, quem? Ele consegue falar através dessa outra mula aqui. Eu poderia aqui citar inúmeros homens que viveram este lugar, sabe?
Logo aqui depois, nós temos Pedro sendo cheio do Espírito Santo e pregando e falando e convertendo inúmeras pessoas. Mas o mesmo tinha acabado de negar Jesus. Antes do Espírito Santo, pode existir medo, pode existir insegurança, pode existir negação, mas depois do Espírito Santo de Deus, sabe o que acontece? Nós somos tomados por ousadia, nós somos tomados por autoridade, nós somos tomados por palavra de Deus. E mesmo que hajam outros Pedro, olha, a língua até prendeu. Outros Pedros aqui, nós seremos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Nós seremos capacitados, porque não é sobre nós, é o Espírito que está em nós. Sabe? Moisés também alegou não ter capacidade, sabe? E aqui, eu queria fazer um parêntese. Lá em Êxodo 4, no 10, versículo 10, se você quiser depois você lê lá, para você ter mais profundidade, mas por questão do tempo. Moisés, ele olhou para a sua limitação, mas Deus apontou para a sua presença. E mesmo diante da fragilidade de Moisés, o Senhor providenciou, sabe, Arão, como auxílio, mostrando que a missão não depende da autossuficiência humana, mas da fidelidade de Deus. E aqui dentro desse parêntese eu gostaria de te dizer, olha aí para o seu lado. Às vezes nós não somos capacitados, mas existe um Arão do nosso lado. Existe uma pessoa a qual o Senhor preparou para nos impulsionar. Sabe por quê? Nós esperamos o anjo, nós esperamos às vezes algumas movimentações, mas às vezes sabe o que precisa? Nós olharmos para o lado. Nós somos uma geração muito performática, né? Nós somos muitas vezes, né? Nós somos os que conseguimos, nossa, vamos fazer. Mas sabe, eu não estaria aqui nessa noite se não fosse uma senhorinha de 72 anos orando por mim. A avó da Esther, a irmã Maria. Às vezes brincam comigo lá no GF que eu sou o irmão Mário. Ela eu posso dizer que é a minha mãe espiritual. Alguém que me sustentou e me sustenta em oração. Eu não estaria aqui se não fosse o pastor Bonfim me abraçando nos meus piores dias. Tiago 5,16 fala: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas sabe, nós somos orgulhosos demais. Nosso ego. Eu não vou falar que eu estou enfiado na pornografia. Eu não vou falar que eu estou mentindo. Eu não vou falar
Para de ser besta. Você só vai ser curado. Eu não vou falar que eu estou com problema lá em casa, eu não vou falar. O confessar aqui, sabe? Eu falo às vezes para os meninos, para o pessoal, nós temos uma visão de que, sei lá, mas é nós sermos vulneráveis, sabe? Eu era um cara durão, eu me achava que era o super-herói, mas o Senhor me quebrou e me levou para esse lugar de ser vulnerável. Provérbios 17 fala: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbios 27:17 fala: assim como o ferro afia o ferro, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Agora fechando parênteses, eu poderia citar inúmeros outros exemplos de homens que aos seus olhos não eram nada, Gideão, tantos outros, mas eu não sou nada, mas aquele que está em mim é tudo, aquele que está sobre mim é tudo, aquele que eu recebi como promessa é tudo. Feche seus olhos. Atos 1:8 prova que Deus não chama para abandonar. Ele subiu, mas não nos deixou só. Ele nos chama para capacitar e viver Pentecostes, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Somos chamados e capacitados para uma missão. Acima de qualquer coisa, a igreja testemunha não apenas experiências espirituais, mas a obra redentora de Cristo Jesus. E a nossa missão nasce em 3 fundamentos centrais: Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo reina e envia a sua igreja. Espírito Santo nos capacita para testemunhar que Jesus, pelos nossos pecados, ressuscitou, reina soberanamente e chama todos nós a um lugar de arrependimento e fé. Nós lemos lá em cima que um coração contrito, um coração quebrantado, esse Ele não rejeita. Um coração contrito, um coração quebrantado, esse Ele não rejeita. Base, sabe qual é o segredo? É nós termos um coração quebrantado e contrito diante da presença do nosso Deus. 2 Coríntios 3, no versículo 3 fala: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do vivo Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Só que não vá achando que eu dizer e que esse versículo dizer, a letra mata, que você não tem que ser. Aqui, ó, 2 Timóteo 2,15 fala: procure se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós somos cartas vivas para viver a promessa, que é: recebereis poder quando descerdes sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E serei minhas testemunhas, base, em Sorocaba, estado de São Paulo, Brasil e até os confins da terra. Com os seus olhos fechados. E se você sentir no seu coração, o Senhor te chamando, pode se colocar de pé, e se quiser dobrar os seus joelhos aqui na frente, eu vou fazer isso. Para nós reconhecermos que Ele está aqui. Eu sei que você está aqui, nosso amigo. Eu posso te sentir. Eu sei que você está aqui. Nós queremos ser empoderados. Nós queremos ser capacitados por você. E nós queremos viver mais do que um rolê, mais do que um culto. Nós queremos viver o cumprir da sua promessa. Nós queremos viver, ó Deus, experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu quero fazer mais um convite. Se você não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Se você não fala em línguas, vem aqui na frente. Nós queremos orar por vocês. Não tenha medo, não tenha vergonha.